Galera, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar, a gente vai entrar na estrutura íntima da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Mas presta muita atenção porque a gente tem observado que muitas das questões na área de carreiras policiais, área de segurança pública, nós temos observado muitas questões em cima dessa introdução toda que a gente fez para vocês. Conceito de administração pública, principalmente descentralização, centralização, concentração, desconcentração. São tópicos assim que têm sido muito abordados nas provas de concurso. Personalidade jurídica, quem tem, quem não tem, órgão público. Então, fica muito atento, tá? Até onde nós fomos até o presente momento. Então, vamos lá então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te pedir, eu vou te convidar a pegar uma folha do teu caderno, branca, limpa, totalmente limpa, grande. Deita o teu caderno para que a folha fique ao comprido. E assim a gente possa montar uma tabela, tá? Uma tabela aqui no nosso quadro. Nessa tabela, a gente vai tratar de quem? Das entidades administrativas. Quando eu falo em entidades administrativas, você lembra que eu estou falando de quem? Da administração pública indireta. Quem é que faz parte mesmo da administração pública indireta? Você lembra? Isso, as autarquias. Outra, as empresas públicas. As sociedades de economia mista, as fundações públicas, e eu vou repetir na nossa tabela fundações públicas novamente. Uai, Thales, você está doido? Você está botando 2 vezes fundações públicas? Estou. Você vai entender daqui a pouco por quê, tá? Bom, então vamos lá. Então nós temos aqui primeiro as 4 entidades administrativas da administração indireta, que são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Bom, a primeira pergunta que cai muitíssimo nas provas de concurso é a seguinte: origem, ou seja, como nascem as autarquias e empresas e sociedades e fundações. Se tem uma coisa que vocês nunca vão se arrepender na vida, nunca, é se vocês estudarem. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão aqui para estudar. E o que vocês vão fazer amanhã? Concurso público. E o que vocês vão fazer depois de amanhã? Vocês vão continuar estudando, porque estudar é uma coisa que você não vai parar nunca, até que chegue um momento da tua vida que você fala: agora eu estou onde eu quero, fazendo o que eu quero, agora eu posso aliviar um pouco a pressão. Faça isso sempre, você nunca vai se arrepender. Então, o que nos importa estudar aqui agora é a origem dessas criaturinhas aqui, tá ok? Então vamos lá. Para podermos responder à origem, como é que é instituída a autarquia, empresa, sociedade e fundação, você precisa vir comigo primeiro no artigo 37, no inciso 19, no inciso 19 da CF de 88, que você é obrigado, velhinho, sério, confia em mim, vai por mim. Pode decorar esse cara aí. Esse é daqueles que você tem que abrir teu vadimeco, passar uma caneta fosforescente, porque ele é muito importante para a nossa prova. E ele fala assim: somente por lei específica. Vou colocar como está lá na Constituição. Lei específica.
cria as autarquias. Vou mudar a cor pelo grau de importância. E autoriza a criação das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Aí eu mudo a cor de novo. Cabendo a lei complementar neste último caso tratar da sua área de atuação. Então você tem basicamente 3 informações nesse inciso constitucional, tá? Informação 1, 2, 3. Então vamos lá. Informação 1, lei específica cria as autarquias. Então como é que é a origem, como é que nasce uma autarquia? Primeiro, para nascer uma autarquia, pessoal, a iniciativa na esfera do poder executivo, a iniciativa é do chefe do executivo. Uai, Thales, por que você fez questão de dizer que na esfera do poder executivo? É porque a administração indireta, em tese, ela pode existir no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Não acredita? Vai para o artigo 37, caput, cabeçalho da Constituição Federal. Abre lá. Lá vai dizer a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, do executivo, legislativo ou judiciário. Só que no caso, como a gente está trabalhando o poder executivo, eu quero que a autarquia nasça no âmbito do poder executivo, que é 99,99% dos casos. Então a iniciativa é do chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito, ema, cada um com seu problema. Então se é do estado é o governador, se é nacional, federal, é o presidente. Bom, iniciativa do chefe do executivo. Thales, o que ele faz? Projeto de lei. O projeto de lei vai parar nas mãos do poder legislativo. Sabe o que o poder legislativo vai fazer? Uma lei o que, Thales? Específica. Se eu tenho 2.000 autarquias federais do Brasil, quantas leis eu terei? Uma lei específica para cada autarquia, eu terei 2.000 leis. Então, é uma lei específica. E o que ela faz? Cria. Então, a lei específica cria a pessoa jurídica, no caso, a autarquia. Tá, Thales, e agora? Essa lei é publicada, ela entra em vigor e aí nasce a PJ. Pronto. Simples assim? Simples assim. Então, aqui, ó, a nossa origem, como é que nasce uma autarquia? A autarquia nasce como? Precisa de lei? Sim, uma lei específica. O que a lei específica faz? Cria a PJ. Aí quando a gente fala que a lei cria, basta que a lei seja publicada e entre em vigor, pimba, nasce a PJ. Simples assim. Bom, um belo dia, o Supremo Tribunal Federal, está ele aqui, disse que algumas fundações públicas nascem desse jeito, que algumas fundações públicas são semelhantes pra caramba com as autarquias,
que então essas fundações públicas seriam uma espécie de autarquias. E aí deu a elas o nome de fundações públicas autárquicas. Ou, ao contrário, autarquias fundacionais. Então, quem trouxe essa possibilidade de termos fundações públicas como uma espécie de autarquias foi o Supremo Tribunal Federal. E aí, na nossa tabela, é essa aqui. Então, essa aqui é a nossa Fundação Pública Autárquica, também chamada de autarquia fundacional. Bom, e aí, Thales? Bom, cara, se eu te falei agora, nesse instante, que foi o Supremo Tribunal Federal que disse que elas são uma espécie de autarquias, como é que elas nascem? Do mesmo jeito. Então, o chefe do executivo faz o projeto de lei, o legislativo faz a lei específica criando a fundação e aí ela nasce. Então, lei, mesma coisa, lei específica, lei específica, lei específica, cria a PJ. Mesma coisa. Thales, eu tenho algumas perguntas, fala. Thales, primeira pergunta, essa fundação pública autárquica ou autarquia fundacional que foi mencionada pelo Supremo, está na Constituição? Não, não está. Não está. Ah, então ela está no pensamento do STF, sim. Sim. Thales, outra pergunta. Que lei é essa? Porque, Thales, quando eu estudo direito constitucional, nós temos a lei delegada, temos a lei complementar, temos a lei ordinária. Qual é a mais fácil de ser votada? Não é a ordinária? Não é? Quando a Constituição não fala nada, então fica subentendido que é uma lei ordinária. Então, quando ela fala assim, lei cria, que lei é essa? Basta uma lei ordinária. Basta uma lei ordinária. Thales, obrigatoriamente? Não. Se o chefe do executivo fizer um projeto na intenção de que seja autorizada, seja criada por uma lei complementar, não é proibido. Mas a Constituição, ela falou que tem que ser por lei. Isso sim, tem que ser por lei. Então, se a banca perguntar como a Constituição não fala nada, fala a lei ordinária. Bom, ela cria as autarquias, bacana. E autoriza a criação de empresas, sociedades e fundações. Se autoriza a criação de empresas, sociedades e fundações, como é que elas vão nascer? Então, vamos lá, vem comigo. Empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Como são instituídas? Primeiro, iniciativa do chefe do executivo. Mesma coisa, igual. Ele faz um projeto de lei, que para nas mãos do Poder Legislativo, que vai fazer uma lei específica para cada uma delas. Só que tem um detalhe. Nesse caso, a lei específica não cria. O que está escrito aqui? Autoriza. O que está escrito aqui? Autoriza. O que está escrito aqui? A lei autoriza. Então, nesse caso, a lei específica não cria, ela autoriza a criação. Tá, isso o que significa? Significa que quando a lei é feita, quando a lei é publicada e quando ela entra em vigor, não nasceu ninguém, porque a lei não criou. Ela autorizou que um dia alguém crie. Uai, e agora, Thales? Agora, velho, leva para registro em cartório competente. E com o registro em cartório competente, dependendo do caso, é o registro, cartório de pessoas jurídicas, ou então é a junta comercial, cada caso é um caso, registrou, aí nasce. Aí nasce a PJ. Então você observa que as empresas, sociedades e essas fundações que não são as mencionadas pelo Supremo, são outras, são as mencionadas pela Constituição Federal, aí essas fundações aqui, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Todas elas necessitam de registro, aí nasce. Então vem para cá. Como é que uma empresa pública nasce? Precisa de lei? Precisa de lei. É uma lei específica para cada empresa pública? É uma lei específica para cada empresa pública. A lei específica cria? Cria nada. Ela autoriza a criação.
Assim também vai nascer a sociedade de economia mista. E assim vai nascer também as demais fundações públicas, volto a dizer, mencionadas na Constituição. E são mencionadas também, sabe aonde? Num decreto-lei antigo, que é o decreto-lei número 200 de 1967. São mencionadas lá também. Então aqui você vai colocar lei específica. Que lei, Thales? Ordinária. Autoriza a criação. Tá? Aí, a próxima coluna é sobre a extinção. Quem nasce, morre. Embora, em regra, essas criaturas tenham nascido por prazo indeterminado, em regra, é por prazo indeterminado, elas podem vir a ser extintas. E como que se daria a extinção dessas criaturas? Se daria da seguinte forma: se alguém nasce de lei para morrer, é outra lei. Se alguém nasce por uma lei que cria para morrer, precisa de uma outra lei extinguindo. Se alguém nasce por uma lei que autorizou a criação, o que vai precisar? De uma lei que autoriza a extinção. Então, pelo paralelismo das formas, pela simetria das formas, como é que eu extingo uma autarquia? Ah, Thales, precisa de uma outra lei, é uma lei específica, ela não cria, agora ela extingue a PJ. Quem é que imita as autarquias? Ah, Thales, as fundações públicas autárquicas mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então aqui vai precisar de uma outra lei específica também, que vai fazer o quê? Que vai extinguir a PJ. Basta a lei ser publicada e entrar em vigor, pronto, PJ extinta. Thales, e no caso das empresas, sociedades e fundações públicas? Aí o que a lei vai fazer? O que vai precisar? A lei específica. O que ela faz? Autoriza a extinção da PJ. E no caso das sociedades de economia mista? Lei específica. Autoriza a extinção. E no caso das fundações públicas, as mencionadas na Constituição e mencionadas no Decreto 200 de 67, mesma coisa. A lei específica autoriza a extinção. E agora, com base nessas informações, cai demais a seguinte pergunta. Cai muito, velho, muito. Personalidade jurídica. Ou a banca fala natureza jurídica. Thales, como assim? Cara, o que eu vou te falar agora você pode não entender. Vou chegar perto de você, vamos ter uma conversinha aqui mais perto. É o seguinte, o que eu vou te falar agora, você não precisa entender, mas se você decorar, vai acertar. Se você decorar, vai acertar. Que é o seguinte, toda vez que a lei cria alguém, diga que esse alguém tem personalidade jurídica de direito público. Ponto. Toda vez que a lei autoriza a criação de alguém, diga que esse alguém vai ter personalidade jurídica de direito privado. Vamos repetir. Toda vez que a lei cria, diga que esse alguém, que é a PJ, tem personalidade jurídica de direito público. E toda vez que a lei autoriza, diga que esse alguém tem personalidade jurídica de direito privado. Então vem para cá. Autarquia, a lei cria ou autoriza? Autarquia, Thales, a lei cria. Então ela vai ter personalidade
jurídica de direito público. Quem que imita a autarquia? Ah, Thales, a fundação pública autárquica ou autarquia fundacional mencionada pelo Supremo Tribunal Federal como uma espécie de autarquia. Então, nesse caso, ela vai ter, como a lei cria, ela vai ter personalidade jurídica de direito público. Thalys, oi. E no caso de empresas, sociedades e demais fundações públicas, lembrando, as fundações mencionadas na Constituição e no Decreto-Lei. Bom, no caso das fundações públicas, a lei autoriza a criação. Então, elas são registradas. Então, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Então, as demais terão personalidade jurídica de direito privado. Tá vendo como a tabela está ficando bacana para você estudar para concurso? Leva ela na tua cabeça no dia da prova. Bom, próxima coluna serve para quê? Serve para aqui vale a pena uma parada para pedir para você fazer um favor para você mesmo, Eu peço para você ir ao artigo 5º, Decreto-Lei 200 de 1967, em todas as 4, tá? Artigo 5º, Decreto-Lei 200/67. Você, por favor, decore o conceito de cada uma delas que está no decreto-lei. Thales, hoje em dia se faz decreto-lei? Não. Hoje em dia não se fala mais decreto-lei, a gente fala decretos, né? Decreto-lei não. Mas esse ainda está em vigor. Eu não estou pedindo para você estudar o Decreto-Lei 200 de 1967. Ele é confuso e pode te induzir a erro em diversas outras questões de concurso público. Mas o conceito eu peço para você estudar. O artigo 5º, ele traz conceito, inciso 1, 2, 3, 4, conceito de autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundação pública. Decora como está lá. Muitas questões de prova, principalmente questões assim na área, questões regionais, PM, PC, as bancas vão lá no decreto, pegam o conceito, jogam no cabeçalho da questão e perguntam, o que é isso? Aí você responde, isso é uma autarquia, isso é uma empresa, é uma sociedade, é uma fundação, tá? Aqui eu não botei porque aqui é aquela mencionada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos falar mais. Uma das características que eu quero te dizer para você memorizar para a tua prova é a seguinte. No caso das autarquias, lembre-se que elas desempenham atividades típicas. A gente fala assim na prova, atividades típicas de administração pública. Thales, mas eu fiz uma questão de prova e ela falava assim, atividades típicas de Estado. Tá certo, mesma coisa. Então a gente fala atividades típicas de administração pública ou fala atividades típicas de Estado. E detalhe, sem caráter
econômico. Como assim, Thales? Você não vai ver uma autarquia no mercado competindo para ver quem ganha mais lucro para seus sócios. A autarquia não tem esse cunho mercantil, então ela não tem um caráter econômico. Ela simplesmente presta uma atividade típica de Estado ou típica de administração pública. Thales, qual é a diferença de autarquia para as fundações? Agora aqui não interessa, galera, que fundação eu estou falando. Se é aquela mencionada pelo STF ou se é a mencionada pelo decreto 267 pela Constituição. Não interessa. Para que serve fundação? Pega o texto da autarquia, coloca a letra A e vai dar certo. Hã? Não entendi, Thales. Coloca a letra A. Então, onde eu coloquei autarquia, desempenho de atividades típicas, sem caráter econômico, nas fundações você vai dizer desempenho de atividades atípicas, sem caráter econômico. Então, você vai colocar aqui atividades atípicas de administração pública, ou se preferir, de Estado, atípicas de Estado. Também sem caráter econômico. Aqui você vai colocar idem, igual. Então você não vai ver uma fundação pública competindo no mercado, cunho mercantil, com outra fundação pública para ver quem ganha mais lucro para dar para ser sócio. Não tem esse papo. Mas, Thales, está sobrando dinheiro na fundação. Olha lá o NB, Thales, está sobrando dinheiro. Isso não é lucro. Isso é superávit. Dinheiro sobrando em caixa. Para quê? Para ser reinvestido na própria universidade, para trabalhar mais e melhor. Bacana? Bom, então guarda isso, tá? A autarquia desempenha atividades típicas, enquanto que as fundações públicas atípicas. Thales, me dá exemplo de atividades típicas. Poder de polícia. Pensa na Anatel, ANEEL, Anvisa, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Elas desempenham atividade típica, poder de polícia, fiscaliza, regula, pune. Agora, Thales, me dá exemplo de atividades atípicas: cultura, lazer, educação, pesquisa, esporte, saúde. São atividades consideradas atípicas. Bom, aí eu quero te falar mais algumas coisas, que é o seguinte. Quando você vem aqui para o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 88, ela fala no finalzinho assim: cabendo a lei complementar. Quando a Constituição, quando a Constituição, ela quer que seja lei complementar, ela fala, ela faz questão de falar, Então ela fala assim, lei complementar. E se ela não fala nada? Igual aqui ela não falou nada, então é uma lei ordinária, mais simples de ser votada. Mas quando ela quer que seja lei complementar, aí ela fala, porque aí o quórum é mais robusto, é mais difícil de ser votada. Cabendo a lei complementar neste último caso. Thales, quem é o último caso? Quando ela falou das fundações. Tratar da sua área de atuação. Thales, traduz que eu não estou entendendo nada. É o seguinte, a Constituição Federal disse que há a necessidade do legislador, dos órgãos do Poder Legislativo, fazerem uma lei complementar para dizer para que servem as fundações. Só que isso é o que nós chamamos de letra morta. Até hoje isso não aconteceu. Sabe por quê? O Código Civil já fala para que servem as fundações. Ele fala lá atividade de cunho social, de interesse social, tais como cultura, lazer, pesquisa, proteção ao idoso, ao meio ambiente, ao índio, tal, ao adolescente. Então, como nós temos já uma legislação falando quais são as atividades de interesse social que atuam as fundações, não há necessidade de ser feita uma lei complementar para falar a mesma coisa. Então é o que chamamos de letra morta. Aí você levanta a mão e pergunta, então por que isso está na Constituição? Para cair na tua prova. Ok? Só não vá dizer na tua prova que as fundações necessitam de lei complementar para serem instituídas. Mentira, velho. A fundação precisa de lei específica, ponto. E como a Constituição não fala nada, é uma lei específica ordinária. Ok? Bom.
Thalys, e para que servem empresas e sociedades de economia mista? Então vamos lá. Preciso de um pouco mais de espaço. Bom, quando a gente fala em empresas públicas e sociedades de economia mista, galera, das duas uma. Você lembra quem é o instituidor dessas entidades administrativas? Ah, Thales, é uma PJ da administração direta, União, Estados, DF ou municípios, pelo fenômeno da descentralização administrativa por outorga, técnica, serviços, funcional ou legal. Ok. Aí, Thales, eu lembro também que é por lei que elas são instituídas. Pois é, aí na hora que a lei institui, pelo princípio da especialidade, a lei vai dizer para que elas servem. Então, ou elas vão vir para prestar serviços públicos. Então, ou elas vêm para... Aqui eu vou ganhar um espacinho, vou tirar esse artigo 5º aqui, você já anotou no teu material? Então, ou elas vêm para a prestação de serviços públicos. Thales, como assim? Thales, como assim? Uai, você já ouviu falar da Infraero? Aquela que fica nos aeroportos, a Infraero informa, voo 346 com destino a Fernando de Noronha para os alunos do Instituto Rodolfo. Embarque imediato e gratuito. Então, a Infraero não está competindo no mercado com ninguém, não está explorando uma atividade mercantil, ela está prestando um serviço público, certo? Igual Correios. Ou o foco da entidade é a exploração de uma atividade econômica. A exploração de uma atividade econômica. Então, o foco vai ser uma coisa ou a outra coisa, certo? Então, ou é para uma coisa ou é para outra coisa. O mesmo raciocínio para as sociedades de economia mista. Ou elas vêm para a prestação de serviços públicos. Então, vou botar aqui, ó, idem empresas públicas, igualzinho às empresas públicas, tá? Ou elas vêm para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividade econômica. Prestação de serviços públicos ou para exploração de atividade econômica. Mas, por favor, aqui o meu conceito para que serve está bem limitado. Volto a dizer, você vai lá no decreto e dá uma estudada nele, tá bom? Por favor. Thales, a Caixa Econômica. Caixa Econômica é uma empresa pública que explora atividade econômica. E a Infraero é uma empresa pública que presta serviços. Thales, e a Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. E a Petrobras é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Então, das duas, uma. Quando a lei institui pelo princípio da especialidade, vai dizer para que ela serve. Ok? E aí, Thales? Não, e aí quando eu pego uma Caixa, ou eu pego um Banco do Brasil, quem são eles? Ah, eles exploram atividade econômica. Mas quem são eles? A Caixa é empresa pública. E o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Onde é que eles estão? No mercado. Para quê? Competir. Cunho mercantil. Com quem? Estão no mercado para competir com a iniciativa privada. Uai, tipo quem? Bradesco. Itaú. Então, esses caras aqui representam a iniciativa privada. Uai, e nessa competição, o que se almeja? Lucro. Para dar para quem? Para sócios. E pode isso, Thales? Pode. Peraí, Thales, você está me dizendo que pode o Estado diretamente explorar atividade econômica? Pode. Constituição permite? Pode.
Só que o Estado pode diretamente explorar a atividade econômica como regra ou como exceção? Como exceção. E quais são os casos que você vai ver o Estado explorando a atividade econômica? Olha para o meu dedo. Quais são os casos que você vai ver o Estado diretamente usando empresas e sociedades explorando a atividade econômica? Em 2 casos. Segurança nacional e relevante interesse coletivo. Quais são os 2 casos? Segurança nacional e relevante interesse coletivo. Então eu vou repetir mais uma vez. Pode o Estado diretamente explorar a atividade econômica. Para isso ele usa empresas e sociedades, da administração indireta. Em que caso? Segurança nacional e relevante interesse coletivo. Bom, Thales, e por que o Estado está competindo com a iniciativa privada? Bom, uma das razões, na hora que baixam a taxa de juros, digamos para 1% ao mês, é claro que aí o Banco do Brasil e a Caixa vão baixar para 1% ao mês. E os outros bancos? Vão se sentir obrigados a baixar também, é uma forma de regular o mercado. Porque na hora que o Caixa e o banco baixam a taxa, os outros bancos baixam também, senão eles quebram. Thales, a competição tem que ser leal? Com certeza. Thales, e como é que se faz uma competição leal? Com regras iguais, com regras idênticas. Tipo o quê? Por exemplo, Bradesco e Itaú, tem obrigações civis? Tem. Tem obrigações comerciais? Tem. Tem obrigações tributárias? Tem. Tem obrigações trabalhistas? Tem. Pois é, Thales. Se a iniciativa privada tem obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas, as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica terão as mesmas obrigações. Idem. Igual. Terão as mesmas obrigações. Assim, com as mesmas obrigações, mantém-se o equilíbrio na competição. Fica uma balança harmonizada. Thales, empresas e sociedades podem receber incentivos fiscais? Podem. Mas aí não quebra esse equilíbrio? Não, se estendermos os incentivos fiscais para a iniciativa privada também. Aí mantém o equilíbrio. Bacana? Joia? Muito bem. Sigamos adiante. Eu quero que você me faça um favor agora. Veja que eu te falei de empresas e sociedades que exploram atividade econômica. Empresas, olha meu dedo, empresas e sociedades que exploram atividade econômica. Tem as mesmas obrigações que a iniciativa privada, ou seja, civis, comerciais, tributários e trabalhistas. Eu quero que você guarde por uns instantes na tua memória. Civil, comercial, trabalhista faz parte de um grupo chamado Grupo do Direito Privado. Faz esse favor para mim. Guarda na tua memória, privado. Guarda na tua memória um pouco isso. De novo. Empresas e sociedades que exploram atividade econômica. Têm as mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas que a iniciativa privada. E obrigações civis, obrigações comerciais e obrigações trabalhistas fazem parte do grupo do direito privado. Thales, por que você está dizendo isso? Vou te mostrar por quê. Quando a gente pergunta para você assim numa prova de concurso, qual é o regime jurídico preponderante, a gente está querendo saber de você o seguinte: qual é o direito mais usado pela entidade no dia a dia? Não, Thales, não entendi a tua pergunta. O que eu estou querendo saber de você é o seguinte: uma autarquia, quando nasce, ela usa mais o direito público ou o direito privado? Não, Thales, eu continuo sem entender. Então é o seguinte: regimes jurídicos. Eu tenho 2 tipos. A administração pública, ela usa basicamente o direito público, o grupinho do direito público e o grupinho do direito privado. O direito público e o grupinho do direito privado. No direito público, você tem o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal e etc. No grupinho do direito privado, você tem o direito civil. Tá lembrando? Eu falei dele agora há pouco.
o direito comercial, também chamado direito empresarial, o direito do trabalho. Agora vem a pergunta que eu te faço. No dia a dia, uma autarquia quando nasce, ela usa mais que grupinho? Do direito público ou grupinho do direito privado? Ah, Thales, é claro que uma autarquia usa muito do direito constitucional, usa muito do direito administrativo, então uma autarquia usa muito do direito público. Então o regime jurídico preponderante é qual? É o regime jurídico de direito público. Não confunda com personalidade jurídica, tá? Isso aqui ó, ficou para trás, não mistura com isso aqui não. É outro assunto. Quem é que imita muito a autarquia? Ah, Thales, é a fundação pública. Pois então a fundação pública autárquica ou autarquia fundacional usa muito o direito público. Tá, Thales. E as empresas públicas? As empresas públicas, elas usam um mix muito intenso do direito público e do direito privado. Usa muito. E aí a gente fala, usa um cadinho de um, cadinho do outro, um tanto de um tanto do outro. Aí a gente fala na prova, híbrido. Híbrido é a mistura dos dois, um tanto dos dois, híbrido. Mas, Thales, a banca quer saber qual é o predominante. Ah, bom, o preponderante, o que usa mais, é o seguinte. Se ela explora atividade econômica, agora deixa você lembrar daquele nosso papo que eu pedi para você memorizar. Eu falei assim, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista explora atividade econômica, ela vai competir com a iniciativa privada e vai ter um equilíbrio na competição com as mesmas obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas. Opa, é o grupo do direito privado, Thales. Então, se ela explora atividade econômica, você fala híbrido com preponderância do direito civil, comercial, trabalho, privado. Está competindo na iniciativa privada, ora bolas. Tem que ter as mesmas obrigações. Ao passo que se ela presta serviços públicos, a Infraero não está competindo com ninguém, então ela vai ter regime jurídico híbrido, ela usa os dois, mas com preponderância do direito público. Preponderância do direito público. Para a sociedade de economia mista, mesmo raciocínio da empresa pública. Coloca idem, empresa pública. Facilita a nossa vida aqui para fazermos a tabela, né? Para montarmos a nossa tabela. Olha que tanto de informação boa aí para você. A gente fala que a fundação pública, essa de baixo, é mencionada na Constituição e no Decreto 200 de 67. Uns chegam a falar que é híbrido, basicamente híbrido, mas outros tantos falam que é o direito privado. Então aqui temos uma divergência doutrinária, tá? Outros tantos falam que é o direito privado. Muito difícil cair na prova ela, muito difícil. Aí, eu vou te mostrar agora mais uma coluna que a gente não vai explicá-la, porque é o próximo capítulo, o capítulo de responsabilidade civil, muito importante nas suas provas de concurso, o capítulo da responsabilidade civil. Então eu quero te dizer o seguinte, mas eu quero que você já fique atento, eu quero que você já guarde na sua memória, tá? Já guarde na sua memória o seguinte. A autarquia, se ela causar danos, ela tem que indenizar a vítima. Essa responsabilidade da autarquia de indenizar a vítima tem nome. E ela se chama responsabilidade civil objetiva. Tá, mas o que é isso? Agora não interessa. Agora não. Thales, quem é que imita as autarquias? As fundações públicas autárquicas ou autarquias fundacionais. E aí, se cair na tua prova, uma fundação pública autárquica ou autarquia fundacional, se ela causar danos, ela vai indenizar
por aquela ação que causou danos. E a responsabilidade dela vai ser chamada objetiva. Thales, e empresas públicas? Aqui eu peço para você tomar bastante cuidado, que é o seguinte: empresa pública, eu sei que ela tem personalidade jurídica de direito privado, mas se ela presta serviços públicos e causa danos, ela vai indenizar a vítima, com base numa responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva. Mas a empresa pública, se ela explora atividade econômica, ela está no mercado, competindo com a iniciativa privada com regras iguais. Se ela explora atividade econômica e causar dano, ela vai indenizar, mas com base numa responsabilidade chamada subjetiva. É claro que esse capítulo tem uma série de outras nuances aqui. Eu estou trabalhando com você assim, o grosso. Sociedade e economia mista. Cara, mesma coisa. Se a sociedade de economia mista, personalidade jurídica de direito privado, se ela presta serviços e causa danos, vai indenizar com base na responsabilidade objetiva. E se ela explora atividade econômica e causa danos, ela vai indenizar com base na responsabilidade subjetiva. E aqui embaixo, para a doutrina, seria a responsabilidade objetiva. Explicaremos melhor na próxima aula. Tudo bem? Bom, aí, pessoal, nós temos as 3 últimas colunas. Não, antes disso. Regime de trabalho. O regime. Quem trabalhar numa autarquia, ao chegar lá, vamos falar para ela assim: senta aqui, ó, essa é a sua mesa, essa é a sua cadeira, esse é o seu computador. Essa sua estação de trabalho nós chamamos de cargo público, só didaticamente explicando. Então, quem vai trabalhar numa autarquia vai exercer um cargo público. As pessoas que trabalham nas pessoas jurídicas de direito público exercem o que nós chamamos de cargo público. Nós vamos ter uma aula para explicar melhor esse papo do cargo público, tá? Cargo público. Quem é que imita? Fundação Pública Autárquica. Então vai ter um cargo público. Thales, a criatura que entrar, portanto, para trabalhar numa pessoa jurídica de direito público, tem direitos e deveres? Tem responsabilidades e atribuições? Tem. Aonde? Bom, faz parte do seu cargo. Mas cadê os direitos e deveres? Cadê? No Estatuto. O que é o Estatuto? É uma lei. Exemplo, 8.112/90, que é o servidor público na esfera federal. Ou então a 10.460/88, que é o servidor público do Estado de Goiás. Thales, e quem trabalhar numa empresa, sociedade ou fundação pública? Daqui de baixo, a fundação de baixo. Bom, aí esse cara vai ter direitos e deveres, vai. Mas esse cara vai ter direitos e deveres previstos na CLT. Daí ele é chamado de seletista, por causa da CLT. Então, quem trabalha numa autarquia vai ter cargo. Direitos e deveres desse cargo estão no Estatuto. Daí ele é chamado de estatutário. Mas quem trabalhar numa PJ de direito privado não vai ter cargo. Vai ter o que nós chamamos de emprego público. Tem direitos e deveres? Tem. Aonde? Na CLT. Daí ele vai ser chamado de seletista. Thales, quem trabalhar na sociedade de economia mista? Bom, é PJ de direito privado, não tem cargo. Ele tem um emprego. Ele é chamado de empregado público. Direitos e deveres da CLT. Então ele vai ter um emprego público. E vai ser chamado de seletista. Quem exerce cargo é porque a PJ é de direito público. Se exerce cargo, tem direitos e deveres, sim, no Estatuto. Então ele é chamado de estatutário. E por último, quem trabalhar numa fundação pública, a fundação pública de direito privado vai exercer um emprego público. E aí vai ser chamado de seletista. CLT.
T. Então, basicamente, essas são as informações que queríamos trazer para vocês nesse módulo de hoje. Detalhe, não acabamos. Por quê? Porque no próximo módulo eu vou trabalhar com vocês o seguinte. Olha para cá e me diga, qual é a diferença de empresa para sociedade aqui? Nenhuma. E aqui? Nenhuma, Thales. E aqui? Nenhuma, Thales. E aqui? Também nenhuma, Thales. E aqui? Nenhuma. E aqui? Nenhuma. E aqui? Nenhuma. Uai, Thales, qual é a diferença então de empresa para sociedade? É o que a gente vai ver no próximo módulo. Tá bacana? Então aguardo vocês. Um abraço, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Se tem uma coisa que vocês nunca vão se arrepender na vida, nunca, é se vocês estudarem. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão aqui para estudar. E o que vocês vão fazer amanhã? Concurso público. E o que vocês vão fazer depois de amanhã? Vocês vão continuar estudando, porque estudar é uma coisa que você não vai parar nunca, até que chegue um momento da tua vida que você fala, agora eu estou onde eu quero, fazendo o que eu quero, agora eu posso aliviar um pouco a pressão. Faça isso sempre, você nunca vai se arrepender. Eu sou servidor público desde 1999, mas a coisa que eu mais amo fazer é dar aula, sabe por quê? Por causa dessa energia que vocês passam pra gente, esse sorriso. Na hora que vocês viram pra gente e falam, oi professor, é a hora que a gente vê que a gente foi muito bem remunerado pelo que a gente está fazendo. Sejam aprovados, é a nossa satisfação. Tranquiliza a tua alma, você deu o seu melhor, você mostrar para você mesmo que tudo que você